Ao mesmo tempo que temos novas respostas, temos mais um monte de perguntas novas. Olá, eu sou o Arthur e enfim chegamos à metade dessa temporada de Westworld. Mas, afinal de contas, o quanto de fato estamos progredindo com essa história? Antes de comentar sobre o episódio, se é o seu primeiro vídeo, você caiu de paraquedas aqui, se inscreva aqui no canal, na verdade aqui embaixo porque aqui não dá mais pra colocar o ícone, mas se inscreva no canal se você já é um inscrito recorrente, clique na sinetinha para receber a notificação dos próximos vídeos. Vamos começar falando do título? Vamos! Contrapasso significa o passo dado na direção oposta de um passo anterior. Até aí ok, nada demais, mas ele também tem como uma referência o livro Inferno de Dante, onde o contrapasso é meio que o punimento das almas, a punição que as almas acabam recebendo. Nesse sentido, Westworld pode ser dito como uma espécie de Inferno de Dante, onde todos os personagens que estão ali, em uma certa instância, são pecadores e mais cedo ou mais tarde eles vão acabar recebendo seu punimento por conta daquilo. O episódio abre com o Dr. Ford conversando com aquele robô mais antigão que tem os movimentos mais parados. E é uma parte até interessante porque é a primeira vez que a gente vê de fato uma certa humanidade no personagem do Anthony Hopkins. Que tem toda a questão dele falando sobre a história da infância dele, que envolveu um cachorro, um irmão e tal. E é a primeira vez de fato que a gente tem um vislumbre dessa humanidade do personagem. Mas além disso, é importante a gente saber que ele tem um irmão. Eu acho muito pouco provável que a série daria esse contexto todo e falar que ele tem um irmão para depois essa questão não ser trazida à tona novamente. Daí continuamos com a narrativa do Billy, do Logan e da Dolores, onde enfim eles chegam a Pariah, onde eles acabam se envolvendo numa narrativa que envolve confederados e um carregamento de nitroglicerina. O ponto mais importante desse episódio é que esse é o núcleo em que as coisas mais se desenvolvem, mais encaminham. Porque ao mesmo tempo que a gente tem toda a questão do desenvolvimento da Dolores, a gente também tem um certo background do porquê do Billy e do Logan estarem ali. E ao mesmo tempo a gente tem um fato que corrobora, em parte, a teoria que todo mundo estava acreditando das duas linhas temporais. No começo desse núcleo, a gente vê a Dolores no cemitério escutando a voz que parece ser a voz do Bernard falando para encontrar ela. Logo em seguida, a gente vê o Billy perguntando se está tudo bem para a Dolores e ela fala, não, tá tudo ok. E ele fala, porque mais cedo eu te escutei falando sozinha. Talvez essa questão da Dolores estar escutando as vozes na cabeça dela, ela esteja de certo modo respondendo verbalmente mesmo, e não apenas na cabeça, e o Billy percebeu isso e a Dolores acabou mentindo pra ele nesse inteirinho. E ao longo do episódio a gente vê a Dolores também tendo uns bugs estranhos da cabeça dela, onde ela se vê fora dela, andando, ela se vê conversando com ela puxando uma coisa de dentro do braço dela, que talvez todos esses elementos estejam somente acontecendo na cabeça dela, e é meio que um bug que toda a programação que o Arnold colocou escondida, rodando em segundo plano, possa estar dando essas interferências, ou mesmo seja uma forma do bug para, enfim, ela conseguir chegar à liberdade dela, chegar no labirinto, seja uma forma mais visível da gente entender, ou mesmo deixar a gente ainda mais confuso de que ela está indo pelo caminho certo. Vai saber. The maze. You must follow the maze. Mas voltando ao começo desse núcleo, nesse episódio, quando enfim ele chegou a Pariah, é nos dado o background do Billy e do Logan, que eles são sócios, alguma espécie assim de uma empresa, e que eles estão ali explorando o parque, e o próprio Logan fala que o Westworld, o parque, está perdendo dinheiro, que ele está meio que falindo, e aí eles estão pensando em adquirir o parque, meio que comprar, tipo, uma empresa muito foda, comprando uma menor, porque a menor não está muito bem das pernas, ela vai comprar e alavancar a empresa. E é meio isso que fica claro. E o Logan também comenta que um dos sócios se suicidou quando o parque estava para ser lançado, que no caso é o Arnold, mas a gente não tem nenhuma foto. Ele fala, a gente pesquisou, mas não encontrou nada sobre o Arnold, não sabe nem o nome dele e nenhuma foto apareceu desse sócio. Guardemos essa informação que logo em seguida eu vou retomar. Somos mandados então para a narrativa do MIB, em que ele está com o Lawrence e com o Ted entre a vida e a morte. E o que o MIB faz para salvar o Ted? Mata o Lawrence. Ele corta a garganta do Lawrence, pega o sangue, faz uma transfusão no Ted, o Ted fica de boinha. Mas antes disso, aparece o mini anfitrião que aparece no segundo episódio conversando com o Dr. Ford, que, como eu gosto de chamar, é o Mini Ford.
E é talvez a partir dessa sequência, onde o Mini Ford vê o que o MIB tá fazendo, que ele vai levar isso pro Ford mais velho, o Ford de verdade, que aí vai levar ao diálogo dos dois no final do episódio. Mas eu chego lá ainda. E um detalhe importante nessa cena é que o Lawrence fala de uma maneira bem ríspida e grosseira com o MIB, que só responde: hoje em dia eu não aceito isso de ninguém, talvez numa vida passada. There's not a man in the world who take the tone with me you do. In a past life, perhaps. Quando retornamos ao núcleo da Dolores, do Billy e do Logan, eles enfim encontram El Lazo. E quem é o El Lazo? Nada mais, nada menos do que o Lawrence, o personagem que morreu no núcleo do MIB. E aí que entra a teoria das duas linhas temporais, que muita gente falou: então, na verdade o Billy é o MIB é o Billy no futuro, corrompido, todo maléfico e tal. Teve pessoas que comentaram aqui embaixo nos comentários sobre essa teoria, mas eu falava: não, isso aí não é ainda, que não sei o que, não tem elementos. Mas depois desse 5º episódio, tem elementos sim, que comprovam essa teoria, mesmo com algumas incongruências, e eu fui pesquisar depois na internet, em fóruns e tal, sobre essa teoria, e eu cheguei à conclusão que podem haver não 2, mas 3 linhas temporais. A primeira, mais antiga de todas, seria a que acontece no começo de alguns episódios, onde a gente vê o Bernard conversando com a Dolores, meio que a programando. Só que no caso ele não seria o Bernard, ele seria o Arnold. Sim, nessa teoria o Bernard é o Arnold é o Bernard, se assim dá pra entender. Porque se a gente reparar, ninguém nunca viu o Arnold, não tem foto dele. E fica claro que o Arnold foi meio que o criador da Dolores. Então essas cenas em que ele tá mostrando pelo livro da Alice, mostrando as coisas pra ela e tal, seria meio que o Arnold programando de fato a Dolores. E o Bernard, que é o que a gente viu no caso, seria um androide criado pelo Dr. Ford, igual ao sócio antigo dele, antes dele morrer e tal, porque não tem fotos nenhuma do Arnold em lugar algum. Então é bem possível que talvez o Bernard seja o Arnold, só que androide no caso. E ele mantém ele por perto e tal. Tem momentos da série em que ele fala: eu conheço o seu cérebro, eu sei como você pensa, toma cuidado da forma como você fala com a Dolores. Então todos esses diálogos que aparecem o Bernard falando com a Dolores, pode haver uma mistura em que em alguns pontos é realmente o Arnold na linha 3 no caso, falando com a Dolores na linha 2 ou linha 3, e em outros é o Arnold na linha 1 falando com ela. A segunda linha temporal seria o núcleo da Dolores com o Billy e com o Logan, onde ela está escutando as vozes do Arnold na cabeça dela e ela também está indo nessa jornada atrás do labirinto. Só que, levando em conta a terceira linha temporal, nessa segunda linha, a Dolores falha. O que nos leva à terceira linha temporal, que seria, no fato, a futuro, ou quem sabe, o presente, e sendo que a linha 2 e a linha 1 são passado. Onde o MIB está lá para terminar todo o lance do labirinto, que ele deve ter conhecimento a partir da linha temporal 2. Se ele for o Billy, de fato, onde ele vê a Dolores buscando esse labirinto e ela acaba falhando, então ele volta para conseguir fazer isso. E também ajuda a entender o fato dele ter passe livre ali, porque se ele é um dos sócios que comprou o Westworld, comprou o parque, ele tem acesso livre, pelo que o Stubbs mostra lá em um dos episódios. Não, ele pode fazer o que ele quiser, ele tá solicitando não sei o que, dê não sei o que pra ele, porque ele é um sócio, ele é meio que um dono do parque, ele está fazendo aquilo pra encontrar o labirinto, o que leva meio que esses pontos que até então não tinham nenhuma ligação, ter uma ligação nesse episódio. Os únicos pontos que aconteceram nesse episódio que eu não consigo encaixar nessa teoria são: o primeiro é quando o MIB, ao salvar o Ted da morte, conversa com ele e fala: caramba, eu lembro da época em que eu abri um de vocês e vocês eram feitos todos de peças mecanicamente perfeitas, encaixadas, e depois se tornaram carne e sangue. Se levar em conta que o MIB é o Billy no passado, como que ele fala isso, sendo que o Billy, na hora que ele vai pro parque, os androides já são feitos de carne e sangue, de pele? Não fica muito claro, de fato, encaixar isso na teoria de que o MIB é o Billy no futuro. E o outro ponto que eu não consigo encaixar nessa teoria é quando o Dr. Ford conversa com a Dolores em um determinado momento desse episódio. Porque no primeiro momento, quando ele pergunta pra ela se ela ainda está escutando as vozes do Arnold, se ele ainda está falando com ela, já me levava a crer, só por essa pergunta, de que essa cena se passava na linha temporal 3, já lá no futuro com o MIB, com o Dr. Arnold criando aquela narrativa gigantesca dele. Só que logo em seguida, ele pergunta: faz quanto tempo desde a última vez que você teve contato com o Arnold? Ela fala:
34 anos. O que me deixou meio confuso, porque se faz 34 anos, foi na época em que ele morreu, que ele se suicidou, que mataram ele. Então talvez a voz que ela esteja escutando não seja do Arnold. E quem sabe seja do Bernard. O que sustenta esse fato. No final dessa cena, quando o Dr. Ford vai embora, ela fala sozinha que não contou nada, que tá tudo de boa, tá tudo tranquilo. Só que ela tá falando pra aquela voz da cabeça dela. Então talvez de fato essa voz não seja do Arnold. E quem sabe ela não seja do Bernard ou de alguma outra pessoa que a gente ainda não tenha noção dentro do mundo, dentro dos episódios que nos foram dados. O que no primeiro momento serve para colocá-la na linha temporal 2. Tipo, então ela tá mentindo ainda, então ela tem ciência. Mas eu penso que talvez isso esteja acontecendo na linha temporal 3, onde ela ainda tem ciência, ela tem conhecimento das coisas e ela continua a mentir. He doesn't know. I didn't tell him anything. E por fim temos o diálogo entre o Dr. Ford e o Mib, que é um dos pontos altos desse episódio. O outro ponto alto pra mim é o desenvolvimento da Dolores, onde ela passa a ser uma Dolores badass, onde ela deixa pra trás aquele vestido azul dela, passa a vestir uma roupa mais realmente de Velho Oeste, mesmo mais, como que eu posso falar, mais prática para situações pelas quais ela vai passar e deixa de ser a donzela em perigo para se tornar a protagonista de sua história. Mas voltando à cena do Mib com o Dr. Ford, a gente vê o Mib falando que está ali para ser um vilão à altura, que já que o Dr. Ford não consegue criar dentro daquele parque um vilão à altura. Só que a gente levar em conta a palavra vilão dentro desse contexto, ela pode funcionar muito mais como um adversário do que como alguém mau de verdade, onde o Mib está tentando ser um herói, de fato, para libertar os androides, e isso o torna um vilão perante os olhos do Dr. Ford. E que o Wyatt é uma criação nova e pelo jeito deveria ser algo que o Dr. Ford está criando para conseguir impedir com que o Mib chegue ao centro do labirinto. Estão conseguindo me acompanhar? E o Mib também fala nessa sequência sobre o labirinto, que a gente sabe que ele sabe já, e que o homem que criou essa história, esse labirinto, morreu há 35 anos. Por essa frase e por conta do que a Dolores fala, eu consigo entender que, nas 3 linhas temporais que eu falei anteriormente, a primeira e a segunda se passam com um espaço de tempo muito curto entre elas, porque provavelmente o Arnold morreu e logo em seguida o parque abriu, o parque começou a desandar e aí o Logan com o Billy compraram um parque, passaram-se 35, 34 anos e aí temos a história do Mib retornando sempre àquele parque para enfim concluir aquela história do labirinto. Purpose. Enfim, esse episódio ainda tem um monte de outras coisas que aconteceram, como a história do El Lazo com a Dolores, com o Billy, o Logan sendo deixado pra trás, o Félix, que até então era um personagem que a gente não tinha muita ciência, mas agora ele parece que vai ter um destaque maior, com o fato dele estar programando um passarinho e a Maeve acorda, talvez essa história vai acabar se juntando com a da Maeve para algum propósito, o fato da Hildes descobrindo aquele androide que bateu e quebrou a cabeça dele, uma tecnologia que estava servindo para vazar informações do parque para fora, ou quem sabe mesmo para dentro, mas esses são elementos que são apenas colocados, então nem vale tanto a pena ficar aprofundando neles, porque eu já falei demais e eu preferir dar atenção aos detalhes que realmente valiam a pena do que falar um pouquinho sobre cada coisa. Enfim, eu falei muito, falei pra caramba, mas agora eu quero saber de vocês que estão aí assistindo, o que vocês acharam desse episódio, dessa teoria que eu falei, e se vocês acham que eu tô certo, não deixem nos comentários, vamos conversar, porque isso é que eu gosto, de quando eu converso com vocês sobre o Westworld, que vocês deem a opinião de vocês e a gente vai debatendo sobre isso, porque sério, esses episódios de Westworld são os que me dão mais trabalho pra fazer aqui no canal, porque eu assisto ele no mínimo 2, 3 vezes, uma das vezes pausando pra pegar detalhes, eu faço um roteiro que dá um trabalho do caramba pra conseguir fazer um vídeo conciso e rápido para vocês, onde eu exponho o que eu vi nesse episódio. Então eu quero, por favor, que vocês comentem aqui embaixo e também deixem o like, o gostei, o joinha maneiro de vocês aqui. Se inscrevam no canal caso vocês ainda não sejam inscritos e compartilhem esse vídeo com seus amigos que assistem Westworld. Então façam isso, eu peço de coração. E bom, é isso, eu não vou parar de me alongar aqui. Valeu, falou, tchau!